Olá, tudo bem com todos vocês? Eu me chamo João Henrique, eu sou professor do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, Campo Jardim. Estou aqui hoje para falar um pouco sobre materiais, dispositivos e técnicas para as construções sustentáveis. Esse é um assunto que está no itinerário da disciplina de Construções Sustentáveis do curso técnico em edificações subsequente EAD. Para iniciar falando um pouco sobre construções sustentáveis, é importante falar sobre o termo sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. O termo materiais e dispositivos eles não podem ser vistos de uma forma isolada. Lembrando sempre que sustentabilidade está atrelaçada a 5 elementos básicos ao mesmo tempo, né? Então a gente tem que verificar as características econômicas, sociais, ambientais, políticas, culturais, certo? Então a partir disso a gente pode ter materiais sustentáveis. A questão sustentável está aplicada em edificações e ela tem uma relação direta aí com a água e energia, materiais biodegradáveis e resíduos, né, que essa edificação produz. Então, basicamente, os impactos que uma edificação ela pode ter, isso dentro do ciclo de vida dela, na fase de ocupação. É a questão da água, isso não só no termo de ocupação, mas principalmente considerando que dentro do ciclo de vida, a utilização da edificação é o maior período, né? Considerando aí as 50 anos de utilização da edificação, certo? Então, os elementos que são mais impactados são a água, a energia e os resíduos que essa edificação produz. Então, a gente vai dividir aqui a apresentação em materiais sustentáveis, né? O que eu posso utilizar de materiais que seja mais sustentável para minha edificação, para mim construir minha edificação. Dispositivos que são utilizados no processo de utilização, né, dentro do ciclo de vida dessa edificação, e técnicas projetuais sustentáveis que já foram faladas um pouco, algumas delas já foi falado na parte de arquitetura bioclimática. Aqui eu falando um pouquinho sobre a questão dos materiais sustentáveis, é importante enfatizar que devido à baixa procura e o termo sustentabilidade ter se tornado em muitos fatores uma questão de comércio, os materiais sustentáveis eles tendem, por não ter grande escala de produção na indústria, eles tendem a ser mais caros que os outros materiais, tá? Isso é importante enfatizar. No entanto, ele traz aí belos benefícios, né, para a construção e a vida útil da edificação em si. Aqui são apresentados alguns materiais da construção civil que podem ser utilizados para minimizar os impactos ambientais, tá? E é muito importante, quando a gente falar, volto a dizer, não existe construções sustentáveis, né? Não sei se existe construções sustentáveis. Ela é de fato totalmente sustentável, considerando que a sustentabilidade vem desde a extração dos materiais para a elaboração desse material toda, né, da composição do material, desde a matéria-prima, material, utilização e até o final no descarte dessa edificação? Será que todos os processos envolveu e atendeu às características sociais, culturais, políticas, econômicas e ambientais desse produto ou processo? Então isso é muito importante de ser pautado. Então nós temos aqui o primeiro material, é o tijolo ecológico. Eles são feitos por prensas e não fornos, né? Tendo em vista aí o impacto que os fornos têm no meio ambiente, no ar, né? A utilização de resíduos de bagaço de cana-de-açúcar, couro, borracha, fibras de coco de babaçu, né? Resíduos de cimento, dentre outros, são elementos aí que têm feito esses tijolos ecológicos. O principal fator que reduz, né? E aí a gente mostra que ele não é 100%, né? Não é um material 100%
sustentável, mas ele é mais sustentável, eu diria assim, do que você fazer pegar um bloco de concreto, por exemplo, ou um tijolo que é cozido e é assado em fornos que traz malefícios ao meio ambiente, tá? Ele tem algumas características termoacústica, ele tem formato de trava, então ele já elimina ali a utilização do cimento, que o cimento também é um elemento dentro da construção civil super nocivo, por causa não do material, mas sim da forma com que ele é extraído desde a extração da natureza e o processo de fabricação dele, certo? E ele apresenta uma estética agradável. Nós temos aqui o bloco adobe também, né, que é constituído de terra crua, água, palha de fibras naturais. Então são elementos que apresentam uma característica isolante térmica bastante significativa. E são materiais biodegradáveis, né? Isso é muito importante de se dizer. São materiais biodegradáveis. A deteriorização, a exposição de intempéries, ela existe. Esse é um ponto negativo. Então ele não é um material tão durável, né? Embora não tenha tanto impacto no meio ambiente, ele não é um material tão durável. Aqui o concreto reciclável, tá? Ele é um concreto que deixa de ser nocivo ou menos nocivo, porque é a partir daqueles restos de concreto que existe que ele é moído novamente, feito por um modo de pressão, de compressão, e ele pode ser aplicado em aterros, processos de pavimentação, construção de blocos, né? Então ele pode ser utilizado na construção de blocos, ele não tem a mesma capacidade mecânica aí de um bloco de concreto que não passou pelo processo de cura, né? Mas ele vai apresentar aí características bastante interessantes para vedações. Materiais biodegradáveis. O que é classificado biodegradável? É aquilo que você retira da natureza e no processo de decomposição dele é um processo natural que não tem impactos nocivos ao meio ambiente. Por exemplo, a gente pode caracterizar a cortiça, o bambu, o linóleo e a madeira. São materiais biodegradáveis, tá? Embora a madeira ainda assim sendo um material biodegradável, muitos processos de fábrica da madeira, de fabricação, né, da madeira sejam bastante nocivos também. Containers é uma opção, né, tendo em vista que os containers seriam descartados, eles são inclusos aí dentro das edificações. É válido enfatizar que essas opções elas devem ser bastante observadas, porque por causa das características térmicas desse ambiente. Então, não é qualquer local que eu consigo inserir um container e utilizar ele como um ambiente, tá? Só que ele existe, né? Existem vários tratamentos aí para essas paredes. Então, o container ele vem sendo apresentado como uma opção de baixo preço, não precisa de fundação. A construção é rápida e reduz os impactos causados a uma construção convencional. Então o processo é muito mais rápido, tá? A NBR 15220-3 ela faz a subdivisão, portanto, das zonas bioclimáticas. Isso é uma técnica, aí a gente entra para uma parte de técnica de construção, né? E a partir dessa técnica de construção, ela determina ali para cada região, são 8 zonas bioclimáticas que são chamadas, sendo a zona bioclimática 1 temperaturas mais frias e zona bioclimática 8 as mais elevadas, tá? São locais mais quentes e aí ele recomenda, né, ele tem algumas recomendações aí, quanto de materiais, quanto de processos construtivos. É importante enfatizar isso também. A questão dos dispositivos é o que é utilizado na edificação durante o processo de utilização. Muito importante. Então, nós temos aí as lâmpadas de LEDs, que tem vida útil de 30 mil horas. É bastante, tem um preço elevado. E aí a gente fala de sustentabilidade na questão de preço, na questão de durabilidade, na questão dos impactos e do descarte desse material, que é muito importante. Ela tem uma economia no consumo energético de até 80% de uma incandescente, por exemplo. Não é composta de substâncias tóxicas
e tem baixa emissão de calor. Torneiras e vasos, então também é importante verificar, estudos mostram aí que torneiras que apresentam uma vazão mais distribuída utiliza menos água, tá? E aí vários estudos aí têm mostrado valores assim enormes assim da economia que torneiras, o tipo de torneira faz numa edificação. Então tem que ser visto, tem que ser considerado para que não tenha tanto desgaste das edificações. Dentro da edificação também, a gente poderia apresentar algumas técnicas que podem ser utilizadas. Dentre elas, a utilização da água da chuva, e a água cinza, que é considerada. A água cinza ela é considerada água de roupa, lavagem de roupa, e ela pode ser reutilizada tanto para lavar calçadas e outras coisas, e coisas básicas assim, de limpeza, tanto também para descarga do vaso. Então pode ter outros reservatórios aí que podem ser utilizados. Inclusive a água da chuva também. Ela pode ser utilizada para esses fins. Então é muito importante dentro de um projeto considerar esses elementos como elementos positivos. Temos as telhas termoacústicas, que tem mostrado aí um bom isolante térmico, né? É um bom isolante térmico, que logo traz uma redução do consumo energético. É um material anti-chama, não gera resíduos na instalação, pois é feita sob medida. Então isso é muito importante também. Dentro do processo, a questão do descarte, né, da questão. Então é bastante interessante. Os painéis fotovoltaicos têm se mostrado elementos bastante importantes. Isso é dispositivo, né? É uma captação que é feita a partir da luz solar, né? E aí é gerado energia. Essa energia ela é armazenada em algumas esferas e alguns blocos. E depois, quando se excede desse armazenamento, ele é transmitido, né, para a concessionária de energia elétrica. A energia fotovoltaica é uma energia sustentável e renovável, né, com a utilização de recursos naturais. Ela não polui, ela não precisa de manutenção muito rápida. Existem algumas pesquisas que falam sobre a questão de vidro, né, autolimpante, para ser utilizado nela em detrimento da poeira, né, urbana, que aí impede um pouco que a luz chegue e bata ali e produza energia. Então existem alguns vidros autolimpantes aí que são inseridos nos painéis fotovoltaicos para reduzir essa problemática. Até 90% de economia na luz, né? Ela tem uma vida útil elevada, que é muito importante, a questão da vida útil dos equipamentos, né? Para não ter aquele processo de descarte, né? Que é muito nocivo. E ela pode ser reciclada, tá bem? E caso ela produza energia além do que você utiliza, você pode fazer um consignado com a concessionária. Isso existem diretrizes, né, leis que fortalecem essa questão. O aquecimento de água solar também é uma opção, né, para regiões que precisam de água quente, né, então ele absorve a água, ela vai passando em esferas que passam em uma placa, né, que existe coletora, uma placa coletora que fica sobre a luz, e depois ela é colocada num boiler que vai armazenar e permanecer com essa água mais quente. É uma forma de utilização de um processo bastante renovável, limpo também, né? Sem emissões de gases tóxicos e reduz até 60% do consumo. Interruptores de presenças podem ser utilizados e eles reduzem o consumo de energia elétrica. Então, dependendo do ambiente que você esteja, ele é bastante eficiente, né, para não deixar lâmpadas acesas e ter uma eficiência maior aí. A questão da automação residencial é bastante relevante nessa perspectiva.
porque ela facilita e você consegue programar a entrada de luz do sol, ele desligar automático, então você não perde nisso. Você tem aí a iluminação e a ventilação de acordo com alguns indicadores que você acaba colocando no seu programa. Então é muito interessante. Então você consegue controlar persianas, lâmpadas, sistema de refrigeração e aquecimento, sistema de sonorização. Então é muito bacana. E aí ele consegue medir por alguns equipamentos, né? Ele consegue medir a luminância, né? Ele consegue medir a temperatura, né? Para ligar o ar ou não, desligar, fazer esse controle, abertura de janelas, abertura de persianas, então acaba sendo uma opção bastante interessante. E o telhado verde, ele é uma opção bastante um pouco mais complexa de ser inserida, no entanto, ele traz aí um resfriamento da cobertura, né, e não deixa que haja transmitância solar. Então, ele é uma camada aí, isolante muito utilizada, que pode ser utilizado também para questão estética, além da questão acústica, ele tem ótimos desempenhos acústico e térmico, né, e também pode ser utilizado numa questão estética. Algumas técnicas para projetos sustentáveis que a gente pode considerar é a análise bioclimática, né? Então, considerando que o sol nasce no leste, se põe no oeste, onde eu vou fazer a instalação dessa edificação, eu analisar e colocar para o lado onde vai bater o maior sol, principalmente o norte magnético, que é onde bate o sol, né? Que é o solstício da tarde ali, que é bastante importante, que é o solstício de inverno e de verão. Você conseguir colocar ambientes de não permanência prolongada, como banheiro, área de serviço, tá? Que é importante que bate. Esses ambientes geralmente precisam da iluminação, mas isso tem que considerar vários fatores. Por exemplo, se você mora numa região fria, se é uma região úmida que precisa de sol, então você vai precisar de sol dentro do seu quarto. Então é necessário fazer uma análise muito importante. E cada região ela tem as suas características bastante particulares. A questão da iluminação natural, com a utilização de técnicas, existem várias técnicas aí que podem contribuir, iluminação natural, zenital, lateral, clarabóia, shed, tem várias técnicas que podem ser utilizadas para proporcionar a iluminação natural. Mas lembrando que tudo tem que ter limite. A partir do momento que eu preciso que essa iluminação natural ela me transmita uma radiação que acaba influenciando na minha temperatura interna, isso é prejudicial. Então aqui nós temos um exemplo de iluminação lateral, né? A ventilação natural também ela é muito importante, mas tem que ser considerado o ambiente, a vegetação, o ambiente, né? E o clima local onde essa edificação foi inserida. Vai precisar de ventilação na casa? A ventilação tende a diminuir a temperatura. E se for num local frio, precisa de ventilação, que essa ventilação corra dentro da edificação? Aqui nós vemos vários modelos que dá para ser utilizados, tá? O tipo de janela, né, também é muito importante, do tipo da esquadria e o quanto essa esquadria ela vai proporcionar de abertura é bastante interessante. Uma opção que acaba sendo utilizada por estética e também tem um grande fator na análise térmica das edificações são as brises, né? As marquises com sombreamento das aberturas. As marquises ela tem um impacto muito grande, né, na temperatura interna. Vários estudos mostram que quando você sombreia, que é utilizado aí os beirais, as marquises para o sombreamento das aberturas. A questão das cores também é muito interessante, dependendo do local onde eu não preciso de aquecimento, eu preciso ter uma refletância muito grande, a tendência é utilizar cores mais claras, né? Então, que tem o branco, a gente considera totalmente reflexivo, né? Então a luz do sol bate nessa camada branca e reflete totalmente, e o preto que absorve totalmente. Então a gente tem esses dois elementos, essas duas cores aí como parâmetros, certo? Então essas foram algumas dicas de materiais e técnicas de construções mais sustentáveis. Espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço a atenção de todos e desejo bom estudo.